minhas férias, então vamos trabalhar agora, né? Vamos iniciar o nosso ano. Bom, este rito da apresentação do Senhor, melhor essa liturgia que nós celebramos neste dia, ela se inicia com essa procissão, né, que é conhecido como procissão de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, né? Então, esse rito inicial da procissão, ele já é para nós um rito do ato penitencial da celebração, tá bem? Então, assim que nós chegarmos na igreja, nós damos sequência com o hino do Glória e assim nós continuamos a celebração, tá bem? Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, há 40 dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. Então todos vocês aí com suas velas na mão e acesa, né? Iremos abençoar as velas, então peço que vocês, no momento que eu for aspergir, que vocês ergam as velas, tá bem? E também na procissão a gente pode ir com as velas erguidas, né? Em sinal realmente da luz que é Cristo. A luz para nós cristãos, ela tem todo um significado especial que traz para nós a figura do próprio Cristo, que é a luz do mundo, né? Veio neste mundo para iluminar todos os povos. Deus, fonte e origem de toda a luz, que hoje mostrastes ao justo Simeão a luz que ilumina as nações. Nós vos pedimos humildemente, santificai estas velas com a vossa bênção e atendei as preces do vosso povo aqui reunido. Fazei que, levando-as nas mãos, em vossa honra e seguindo o caminho da virtude, cheguemos à luz que não se apaga. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, neste momento, eu irei abençoar as velas, enquanto nós cantamos. Tu anseias, meu bem, por salvação, tem desejo de banir a escuridão, abre pois e vai em paz teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Boa noite. Acabou minhas férias, então vamos trabalhar agora, né? Vamos iniciar o nosso ano. Bom, este rito da apresentação do Senhor, melhor essa liturgia que nós celebramos neste dia, ela se inicia com essa procissão, né, que é conhecido como procissão de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, né? Então, esse rito inicial da procissão, ele já é para nós um rito do ato penitencial da celebração, tá bem? Então, assim que nós chegarmos na igreja, nós damos sequência com o hino do Glória e assim nós continuamos a celebração, tá bem?
Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, há 40 dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. Estão todos vocês aí com suas velas na mão e acesa, né? Iremos abençoar as velas, então peço que vocês, no momento que eu for aspergir, que vocês ergam as velas, tá bem? E também na procissão a gente pode ir com as velas erguidas, né? Em sinal realmente da luz que é Cristo. A luz para nós cristãos, ela tem todo um significado especial que traz para nós a figura do próprio Cristo, que é a luz do mundo, né? Veio neste mundo para iluminar todos os povos. Deus, fonte e origem de toda a luz, que hoje mostrastes ao justo Simeão a luz que ilumina as nações. Nós vos pedimos humildemente, santificai estas velas com a vossa bênção, e atendei as preces do vosso povo aqui reunido. Fazei que, levando-as nas mãos, em vossa honra, e seguindo o caminho da virtude, cheguemos à luz que não se apaga. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, irei abençoar as velas, enquanto nós cantamos. Tu anseias meu bem, por salvação, sem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, e vai em paz.
intenções colocadas no início da celebração, também por cada intenção que temos no nosso coração, que trazemos no altar do Senhor, pedimos por Benedita, Neuza de Lima e também pelo Padre Cesário, Padre Afonso e o Senhor Livrar, que estão retornando de viagem neste momento. No instante de silêncio, colocamos diante do altar do Senhor nossas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa em teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que desejais encontrar, que o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barreira dos lavadeiros, ele estará a posto, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará o filho de Levi, e o refinará como o ouro e como a prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oração de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Leitura da carta de Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e liberta os que por meio da morte estava a vida, todos sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com os descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Samuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada.
quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Bom, a festa de hoje, de amanhã, estamos celebrando a apresentação de Jesus. Inicialmente, lá atrás, lá nos primórdios, por volta dos primeiros séculos, quarto século da era cristã, era uma festa que, na verdade, ela celebrava a purificação de Maria. Né? No que consistia essa purificação? Existia uma lei antiga, uma lei dada por Deus a Moisés, de que toda mulher que dava à luz a um filho, o próprio ato de dar à luz tornava ela impura. Antigamente era assim que eles enxergavam, né? A própria menstruação da mulher era vista como algo impuro. Então existia esse rito de purificação. A mulher, após 40 dias, depois de ter dado à luz, ela ia então ao templo de Jerusalém. Na época ainda nem existia templo, mas na época de Maria o templo já existia, obviamente. Então as mulheres iam até o templo e ofereciam o sacrifício pela sua purificação. E com o passar do tempo, essa festa se tornou para nós. A igreja então começou a dar mais ênfase na apresentação de Jesus do que na própria purificação de Maria. Mas a gente pode ver nesse texto do Evangelho de hoje que o Simeão se dirige a Maria, e ele diz a ela algumas coisas que vão ser muito importantes para a vida dela. E interessante a gente ver que no Antigo Testamento o povo ele não tinha, vamos dizer assim, não tinham leis, não tinha uma norma de vida, não tinha uma regra de vida. Literalmente o povo vivia segundo a sua consciência, Cada um fazia o bem e o mal segundo aquilo que eles achavam que era o certo e o errado. Então vem Moisés, na época de Moisés, ele se relaciona com Deus, por exemplo lá no livro do Êxodo, e Deus mesmo prescreve para ele os 10 mandamentos. E depois, com o tempo, vem várias leis mesmo. Se a gente vê o livro do Êxodo, o livro de Levítico, são livros que praticamente só falam de leis. Leis, mais leis. Leis de purificação. Então, era muito fácil o povo contrair, vamos dizer assim, a impureza. Então, vários ritos, depois eles faziam para que se tornassem novamente puros, para que ficassem purificados. E aí uma coisa interessante para nós observarmos é que se nós, obviamente, não seguimos certas regras, certas leis, o que a nossa realidade se torna? Se torna uma anarquia, uma bagunça, literalmente. E a gente vê isso muito em muitos lugares hoje, infelizmente. Pessoas que não querem, de certa forma, ser obedientes a regras que são regras para a nossa convivência. Para a nossa boa convivência. E interessante a gente perceber que Jesus, sendo o próprio Deus, o que levou Jesus a permitir ir até o templo de Jerusalém com sua mãe, com São José, e ser apresentado no templo? Ou seja, o que levou Jesus a seguir uma regra, uma norma?
ele que era Deus, né? Ele precisava seguir certas regras, certas normas. Se a gente pensar na perspectiva humana, nós seres humanos sempre olhamos para as coisas de forma, vamos dizer assim, menos espiritual do que deveríamos olhar, né? Então nós vamos ter a impressão de que Jesus ele não precisava fazer isso. E de fato, ele não precisava, ele era Deus, né? Mas por que ele fez isso? Na segunda leitura da missa de hoje, ou melhor, da liturgia de hoje, né? O apóstolo São Paulo vem falar para a gente nas cartas aos Hebreus de que Jesus ele se fez semelhante a nós em tudo. E ele fez tudo o que ele fez para que, de certa forma, a lei fosse cumprida e para que ele não deixasse, vamos dizer assim, brechas para que nós olhando para ele e falássemos assim, está vendo? Jesus mesmo não seguia as leis, Jesus mesmo não seguia as normas que a religião judaica prescrevia. Por que nós, de um modo muito especial, nós cristãos católicos, temos que seguir tantas leis, tantas regras, aparentemente, né? E na vida toda de Jesus, desde seu nascimento até a sua morte de cruz, ele seguiu em tudo, né? Ele fez tudo que o rito judaico literalmente prescrevia. Todo ano ele subia para Jerusalém junto com sua família para a festa da Páscoa, não é? A gente vê isso no Evangelho. Ele se permitiu ser apresentado no templo. Jesus foi circuncidado como todo primogênito judeu era circuncidado, né? E de modo muito especial essa festa deste domingo lembra para a gente que Jesus ele veio para uma missão específica. Ele veio para alguma coisa. E essa apresentação, ela tinha também o caráter de consagrar o Filho, né, o primogênito, a Deus, como ele sendo totalmente de Deus. E em outras passagens a gente vê ele falando que Jesus, em tudo, ele fez a vontade de Deus. Em tudo ele fez a vontade de Deus. A passagem, as cartas de São Paulo aos Filipenses, né, ele diz assim, ele diz que, ou melhor, Hebreus não, agora lembrei, no Evangelho de São João, né, quando ele fala, naquele diálogo onde ele fala com a samaritana no poço, você lembra dessa cena? Né? Lá para o finalzinho, Jesus fala assim para os discípulos, a minha vontade, ou melhor, o que mata a minha fome é fazer a vontade de meu Deus, é fazer a vontade do Pai, né, que está nos céus. Ou seja, jamais Jesus iria contrariar a vontade de Deus, é alguma coisa. Por isso mesmo, ele, em outra passagem, ele diz para a gente o seguinte, eu não vim reprovar a lei e os profetas, eu vim dar pleno sentido a elas, pleno sentido às leis, né? E de forma muito particular, quando nós vemos preceitos, nós vemos que Jesus mesmo, ele resume todos os mandamentos da lei antiga em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E mais no finalzinho do Evangelho de São João, se eu não me engano, ele diz o seguinte para a gente, amai uns aos outros como eu vos amei. Resumindo então todas as leis nessa única lei. E São Paulo fala para a gente, né? O cumprimento perfeito da lei é o amor. É o amor, né? Então, o que consiste para nós hoje, de certa forma, vivermos alguns ritos que nós fazemos, inclusive o de hoje, essa procissão que nós fizemos de lá até aqui, né? Tão bonita. Tudo isso é expressão da nossa fé e, ao mesmo tempo, nós vivemos de novo aquele mistério que foi vivido por Jesus. Que todo o mistério, tudo que Jesus viveu nessa vida, sua vida, seu nascimento, sua vida, a sua paixão, morte e ressurreição,
todo esse mistério é o mistério da nossa salvação. Todos os passos de Jesus nessa terra é para nós motivo de alegria, é motivo para nós de salvação. Tudo que Jesus passou ou se permitiu viver nessa terra foi para um dia chegar a cumprir realmente o que Deus esperava dele, né? Que era a nossa salvação. Morrer na cruz, dar a vida por cada um de nós e assim dar-nos a possibilidade de vida eterna. Então essa festa de hoje ela vem nos lembrar este momento em que Jesus, vindo para uma missão, foi então levado ao templo e apresentado consagrado a Deus para a sua própria missão. E aí, de modo muito especial, nós fazemos lembrança hoje também do momento em que nós somos apresentados a Deus. Nós, cristãos católicos, geralmente, em alguns lugares se tem o costume de, quando a criança nasce, os pais trazem à igreja e antes ainda de ser batizada, apresenta ela para a assembleia, não é assim? Nem todo lugar funciona assim, né? Mas alguns lugares fazem assim. Mas de modo muito especial, quando é que nós nos tornamos, ou quando é que nós realmente nos apresentamos a Deus? É no dia do nosso batismo, né? No dia do nosso batismo, nós somos apresentados a Deus e somos consagrados a Deus. De uma forma que, a partir do batismo, nós nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. E a partir de então, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a viver uma vocação, seja matrimonial, como a grande maioria de vocês aqui estão casados, né? Os que não estão casados estão solteiros, porque ainda não descobriram sua vocação. E, no meu caso, eu estou seguindo essa vocação do sacerdote, né? Se Deus quiser, chegaremos lá. Mas, em tudo isso, são meios que Deus nos proporciona para buscarmos a santidade. E a santidade nada mais é do que nós, diariamente, nos colocar em disposição de conversão, né? Todos nós aqui, assim como Jesus, nessa atitude, ele, vamos dizer assim, melhor, Maria, ela, e muito pecado, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria, né, no dia 8 de dezembro. Maria nasceu sem a mancha do pecado. Ela também se dispôs para ser purificada nesse rito, nesse ritual. Nós sabemos que em nada Maria tinha que ser purificada ali. Mas mesmo assim ela se dispôs e foi até o templo de Jerusalém. Então imagine que nós, pobres nós, né, não iríamos, de certa forma, obedientes a Jesus, imitando o exemplo de Maria, não iríamos nos colocar em condição de seguir certas coisas que a igreja nos pede, para o nosso bem, né, para a nossa salvação. De modo muito especial, qual é o momento que nós nos purificamos de fato? Na reconciliação, né, quando nós procuramos o Padre e nos confessamos. Ali, literalmente, nós saímos daquela situação onde nós estávamos de impureza por conta do pecado e passamos a ser purificados através da penitência, através da reconciliação. Então, que nós possamos enxergar em tudo isso que a igreja nos pede, todos esses ritos que nós vivemos, não só ritos, né? Assim como Jesus nos deu exemplo, e ele viveu tudo isso de forma perfeita, ele nos convida também, cada vez que nós vemos na missa, a cada vez que nós participamos de uma celebração, a cada vez que nós participamos da celebração do sacramento, ele nos convida a nós deixarmos ser alimentados por tudo isso que nós vivemos aqui, que estamos vivendo. De nada adiantaria nós irmos à igreja se nós não permitirmos a ação de Deus através
dos símbolos, né, dos atos que nós fazemos aqui. São Tiago lembra-nos que a fé, somente sem as obras, ela é morta, né? A fé sem obras é morta. Então, em tudo nessa vida, tudo que nós vamos fazer para o mundo, nós não cumprimos certas regras, certas normas, certa forma, algumas coisas que nós precisamos fazer para que aquilo aconteça, porque essa é a nossa condição humana. É assim que nós, seres humanos, vivemos e fazemos as coisas. Então Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo de nossa condição, nos coloca essas situações que nós vivemos dentro da liturgia, dentro da nossa fé, como uma maneira de nós também, vamos dizer assim, dar a Ele o que é dele e a nós o que é nosso. Ou seja, a glorificação de Deus, a adoração de Deus através do nosso culto e a nossa santificação. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui dando a Deus o que é de Deus, nós também estamos nos santificando, né? Permitindo a ação de Deus na nossa vida. Então, que nessa festa de hoje possamos pedir a Deus a graça de sempre mais, cada vez mais, permitir a ação de Deus na nossa vida através de tudo que nós vivemos na nossa fé, seja do nosso batismo, seja o sacramento da Eucaristia que recebemos em toda a celebração, seja também através dos sacramentos da penitência, da reconciliação, que procuramos o Padre e nos confessamos, através do matrimônio, através da ordem sacerdotal e de todos os outros sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Deus nossas preces. Professemos, antes de elevar a Deus nossas preces, professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como resposta, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que a Igreja, sendo o santo do Senhor, e sinal do encontro entre Deus e o homem, leve às nações o Evangelho e a luz de Cristo, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que Maria, mulher atenta à voz de Deus, esposa dedicada e mãe solícita, nos ensine a ser fiéis como ela, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os responsáveis pelas nações e suas leis respeitem a igualdade dos cidadãos e promovam o bem-estar de todos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os idosos da nossa comunidade vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu e recebam o carinho de seus filhos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que as jovens mães cristãs de todo o mundo saibam oferecer os seus filhos ao Senhor e a ser para eles o que Maria foi para Jesus, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os membros da paróquia São João
Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero entregar o meu coração, toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provenientes teus. Quero entregar o meu coração, toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provêm de Deus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Sacramento de amor. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Por essa comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, como correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos alguns avisos? Sobre a romaria, nós aqui da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso vai ser realizada a romaria para a Aparecida, vai ser do Norte. Então, dia 21 de março, vai ser num sábado, e o preço da passagem R$40. Então, quem estiver interessado, pode procurar a Dalva. Queria que der, por favor. A Dalva aí, a maioria conhece, então vamos compartilhar esse momento, né, de peregrinação no santuário da Aparecida. Vai ser muito bom, então todos estão convidados, quem tiver interesse pode procurar a Dalva. Outro aviso que na segunda-feira iniciaremos os nossos encontros nas casas, das comunidades eclesiais de base. Então, já estão todo mundo convidado. Eu me esqueci a casa. Dona Maria Joana. Isso. Vai ser na casa da Dona Maria Joana, às 19 horas. Então, segunda-feira. Todos são convidados. Obrigado. Bom, após a bênção final, que nós ainda aguardemos, porque na segunda-feira próxima é dia de São Brás, né? Então nós vamos fazer a bênção das gargantas, tá bem? Aí no final, assim que nós invocarmos a bênção sobre cada um de nós então fazemos a procissão aqui e nós vendemos as gargantas, tá bem?
Bom, vamos rezar a Ave Maria, pedir a bênção de Nossa Senhora neste dia, apesar de já estarmos celebrando a liturgia de domingo, né? O sábado, todo sábado do tempo comum, e hoje, de modo especial, dia primeiro sábado do mês, também é devotado a devoção, né, a Nossa Senhora de Fátima, os 5 primeiros sábados dos meses, ou melhor, os 5 primeiros sábados, exatamente. E na próxima sexta, para a coração de Jesus. Então, assim, rezemos a Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção cantando. Dá-nos a bênção, ó Maria, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó invoquemos a bênção sobre nós. O Senhor esteja conosco. Iluminai-nos, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possamos viver fazendo bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então podem fazer a procissão aqui para nós abençoarmos no garganta. Com teu amor, tira todo medo, angústia e aflição. Toca essa alma, Senhor, ao coração. Toca
você